vocês estão? Espero que vocês estejam bem e, como sempre, muito animados, muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, claro, sou a professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos juntos, revendo coisas que já aprendemos, aprendendo coisas novas, e eu espero que vocês participem dessa aula, tá? A aula só é animada, só tem graça quando vocês interagem. Daqui a pouco eu já vou apresentar quem é que está ali comigo no chat, esperando, ansiosa pela tua mensagem, mas calma. Vamos começar apresentando a nossa querida intérprete de Libras, Maria Helena. Está aqui fazendo, como sempre, esse trabalho brilhante. Se não fosse Maria Helena, essa aula não chegaria tão longe, não alcançaria um número tão grande de estudantes. Então, obrigada, Maria Helena, todo o meu respeito e admiração por esses profissionais que fazem toda a diferença. Como eu disse, tem uma pessoinha aqui especial esperando a tua mensagem, a tua interação. Você já sabe quem é, né? Claro, com certeza, professora Kedma Santos. Estava com saudade de você na minha aula. Ela me trocou, só quer interagir agora. A aula do professor Givanilson, mas hoje ela veio matar a saudade da aula de português. Eu sei também que ela estava com saudade. Seja bem-vinda, professora. E aí, professora Abigail, tudo bem? Tudo bem. E vocês? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Acabou que as nossas agendas começaram a não se bater, né? E eu acabei ficando na interação da aula do professor Givanilson Soares, mas claro que eu nunca vou abandonar a professora Abigail, né? Estou aqui de volta e já esperando a tua mensagem. Já enviou tua mensagem de bom dia? Se ainda não mandou, tá esperando o quê? Eu já estou ansiosa pela aula. Vamos embora? Vamos embora. Achei muito chique dizer que nossas agendas não estavam mais coincidindo. Eu nem sabia que tinha agenda. Foi bom eu saber. Mas é como a professora disse, muito bom ter vocês aqui. Um abraço forte de toda a equipe, a todos que estão assistindo a gente na TV Nova, canal 22.3. Lembrando que você pode rever essa aula também na TV às 18 horas, tá certo? Tanto de 8h30 no ao vivo, quanto a reprise às 18 horas. Também você pode pelo aplicativo, sim. Você vai baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet, tá vendo aqui o QR Code, isso mesmo, você baixa o aplicativo e vai poder mandar a mensagem que a professora Kedma fica ali ansiosa e muito feliz quando as mensagens chegam. Vocês podem dar o bom dia, coloca o nome da tua escola, porque a gente vai vendo aí quais escolas estão aqui participando. E lembrando, quando terminar a terceira aula, você pode também, através do mesmo aplicativo, baixar e ler os livros da Árvore de Livros, isso mesmo. Dentro do aplicativo você tem a plataforma da Árvore e você pode ler aí inúmeros livros e se deliciar na leitura. Essa aula também, não só essa, todas as demais podem ser assistidas no canal do YouTube, lá do Educa Recife, e o bom do YouTube é que você pode ver, rever, pausar, se quiser anotar alguma coisa, não entendeu, tem como voltar naquele ponto e deixa também o seu recadinho no chat do YouTube. Dados os recados, vamos começar a aula. Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre documentários, tá certo? Mas para que você entenda o que é um documentário, apesar que eu acredito que o quinto ano já conhece esse tipo de linguagem dos documentários. Pode até não saber o nome, não sabe, mas eu acho que sabe. Alguma parte da estrutura, alguma característica especial. Mas o documentário está muito presente, principalmente na vida de um estudante de quinto ano. Mas antes de entrar em documentários, vamos dar uma navegada aí nas notícias e reportagens, porque os três têm muita coisa em comum. Então, a gente vai dando aquela revisada, vamos aproveitar a aula de documentários para rever o que aprendemos também sobre notícia e reportagem. O que será que eles têm em comum, os três? Quais são os principais pontos que diferenciam? Então, fica aqui com a gente, participa, pergunta, responde, e eu sei que a aula vai ser maravilhosa. Já começo com a pergunta, como sempre. Você sabe qual a diferença entre notícia, reportagem e documentário? Será que é tudo a mesma coisa? Ah, professora, passa na TV, eu assisto, dá informação, é a mesma coisa. Será? Se você é aquele aluno que acompanha as aulas da gente todos os dias, lembra, nós já estudamos sobre notícia,
e nós já estudamos sobre reportagem. Vimos que existem realmente pontos que são iguais, mas também existem pontos que as diferenciam. E vamos rever isso na aula de hoje, tá bom? A notícia é um gênero textual, tá, quinto ano? Que tem como objetivo o quê? Dá uma olhadinha aí no slide. A palavra está nas letras todas maiúsculas. Qual o objetivo aí da notícia? Informar. Isso mesmo. Lembra desse detalhe? Tá? A notícia, o papel dela, a função dela é informar. Fatos de quê? Do dia a dia que são relevantes para a sociedade, tá? Então, tem que ser real, vou ficar sempre batendo nessa tecla, não pode ser mentira, senão vai ser uma notícia mentirosa chamada de fake news. Tem que importar para a sociedade, tem que ser algo que vai afetar a vida das pessoas. É importante que as pessoas saibam. Então, essas aí são uma das características da notícia. Pode-se dizer, então, que a notícia ela tem a função social de relatar, descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros e importantes que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Eu acabei de dizer que a notícia precisa ser algo que faça parte do dia a dia, mas não é uma coisa comum, tá? Por exemplo, ninguém vai noticiar que o semáforo está funcionando normal. Verde para andar, vermelho para parar. Todo mundo sabe que funciona assim, porém, se algum semáforo para de funcionar, pode gerar acidentes, né, causar acidentes, vai com certeza provocar ali um trânsito terrível, então vira notícia. Atenção, o semáforo da rua tal, da avenida tal está com problemas. Então, é uma coisa cotidiana, um semáforo está ali mais, como ele está com problemas, vai trazer dificuldades para as pessoas, e isso vai virar uma notícia. Estão entendendo? Espero que sim. Qualquer dúvida, o chat está ali para você tirar, lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas, tá bom? Assim, a notícia, como um texto jornalístico, utiliza os principais meios de comunicação para informar os seus leitores: jornais, revistas, rádios, televisão e internet. Eu coloquei aí leitores, mas também telespectadores, não é isso? Porque se você está ali assistindo um noticiário na TV, você está ali sendo um telespectador. Então, a notícia, ela tem todas essas ferramentas para chegar em você. Quem assistiu a última aula sobre o assunto, lembra que eu disse que hoje o meio mais utilizado para se difundir as informações das notícias é a internet, inclusive as redes sociais. Então, todo cuidado quando recebe-se uma notícia por meio de uma rede social, de um aplicativo de mensagem, antes de compartilhar, precisamos verificar o quê? A fonte, para ver se ela é verdadeira, se você não está aí espalhando uma notícia falsa, tá certo? Quando eu trabalhei aqui com vocês sobre jornais, lembram que trabalhamos sobre jornais digitais, jornais impressos? Perdeu essa aula? Se preocupe não, lá no YouTube ela está disponível, você pode assistir quantas vezes você quiser. E nós vimos que mesmo os jornais online, que são aqueles jornais que estão na internet, eles têm que verificar a fonte, tem leis que regulamentam o seu funcionamento. Não é porque um jornal está na internet que a pessoa diz o que quer, não. Tem todo um processo ali, existem leis que vão regulamentar. Então, todo cuidado com as redes sociais, porque na rede social isso não acontece, né? Cada um posta o que quer, então temos que ter muito cuidado, porque uma notícia falsa pode gerar muitos problemas, enquanto a notícia verdadeira vai ajudar a população. Qual a estrutura da notícia? Gente, isso aqui eu estou falando rapidinho porque é uma revisão. Nós já trabalhamos isso, eu quero entrar na questão do documentário, tá certo? Aqui é só aquela pincelada, porque como são gêneros muito próximos, é bom a gente dar aquela refrescadinha na mente. E nós estudamos que a notícia, ela é composta na sua estrutura de um título principal. A gente aprendeu que tem letras grandes, em destaque. Quando tinham muitos jornais impressos, hoje até um pouco é difícil. Não é mais antigamente não, para dizer que a gente é velho, né? Há um tempinho atrás, quando estávamos no trânsito, era comum vermos ou bancas de revista, ou até pessoas, não é professora Kelly, mas ficavam ali nos sinais, vendendo logo cedo, bem cedinho, vendendo jornal, não era comum. Sim. Então, hoje em dia, assim, praticamente eu não vejo mais. Você vê, assim, não, né? Não, em algumas bancas de revista eu ainda vejo, mas não com essa frequência. Antigamente você passeava, por exemplo, pelo centro do Recife,
você via uma pessoa ou outra vendendo diversos tipos de jornal. Isso. Hoje em dia eu não vejo mais. Isso, foi bem colocado o que a professora trouxe. Não era nem só um tipo, né? Eram vários, 2, 3, aí isso. o cliente ali que escolhia o que mais gostava. Então, é menos comum, mas ainda existe, como ela disse, e quando a gente passa, mesmo estando um pouquinho distante, conseguimos ler a manchete. E essa é a função da manchete, é chamar a atenção do leitor para que ele venha ali comprar aquele jornal e saber mais um pouco sobre as notícias. Logo abaixo vem o título principal. Também, desculpa, gente, o título auxiliar, tá? Perdão. Também a letra é um pouquinho maior, não tanto quanto o principal, mas em comparação com a notícia, vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês, é um pouquinho maior também, que fala um pouquinho mais sobre a notícia, para despertar ali o interesse, a curiosidade do leitor. Olha aí, ó, tá vendo essa setinha vermelha? Esse aí é o título. Estão percebendo como a letra é bem maior comparado com todo o texto? Então, aí está a manchete. Em seguida, logo abaixo, você não vai conseguir ler, né, porque está na tela, mas se estivesse nas suas mãos, claro que você leria, o título auxiliar, que está logo abaixo da manchete. Temos também a lead. O que é lead, professora? Vamos dar uma lembradinha. Lead é um parágrafo de introdução que apresenta a síntese, o resumo da notícia e contém as informações essenciais, as quais respondem às seguintes questões. O que aconteceu, quando, onde, com quem, como aconteceu. Então, vamos dizer que você comprou um jornal, você está ali querendo ler, você achou a manchete interessante, você ficou curioso, curiosa, só que não vai dar tempo de ler a notícia toda naquela hora. Você está com pressa, está atrasado para a aula, mas você consegue ler a lead, o primeiro parágrafo. Estão observando aqui, ó, bem aqui, estão vendo? Esse primeiro parágrafo é a chamada lead. Então, ali está um resumo. Você não vai saber todos os detalhes. Para saber todos os detalhes, você vai precisar ler, claro, toda a notícia. Porém, você vai ter noção do que se trata, vai matar um pouquinho a curiosidade. Quando você sentar e poder relaxar um pouco e ler todo o jornal, aí você vai saber todos os detalhes. Mas a lead é muito importante, porque ela dá um resumo ali no primeiro parágrafo sobre a notícia. Geralmente também vem fotos, não é? A imagem é muito bom, né? Você consegue ver ali, vai ajudar no teu entendimento da notícia. A imagem, ela é muito importante. Temos aí a imagem de um jornalista. É muito comum essa imagem, vocês estarem aí em casa, estão familiarizados. Geralmente, essas entradas são ao vivo, né? Você está ali assistindo o telejornal e o jornalista entra ao vivo trazendo a notícia. Inclusive, eu me lembro bem que na última aula sobre esse assunto, quando eu coloquei essa imagem, eu coloquei outra parecida. E vocês conseguiram identificar qual era a notícia e qual era a reportagem. Vocês são, como sempre, maravilhosos. A notícia é imediata, a notícia ela é curta e a notícia ela não traz a opinião do jornalista. Vamos ver a reportagem? A reportagem é o nome dado também a um gênero textual jornalístico. Olha aí a primeira semelhança entre notícia e reportagem. Ambas pertencem ao gênero textual jornalístico, que realiza a interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou da escrita. A reportagem ela é transmitida através dos veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. Qual a principal função? Você pode ler aí para mim? Isso mesmo, informar. Outra característica semelhante. Então, vimos que tanto notícia quanto reportagem pertencem ao gênero textual jornalístico e têm a função de informar. Então, até agora, tudo igual. Mas vamos continuar. Para a produção de uma reportagem, é necessário que um repórter faça um levantamento de dados. Olha aí uma primeira diferença. Realize entrevistas com pessoas relevantes para o caso e atenda a todos os lados envolvidos. Ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Vocês estão lembrados que há poucos minutinhos eu dei um exemplo que poderia virar notícia, um semáforo que parou de funcionar? Essa é a notícia. Por exemplo, o semáforo da Agamenon Magalhães parou de funcionar. Atenção, motoristas,
cuidado redobrado, né? Vocês sabem que ali tem muito cruzamento, é muito perigoso, um local que tem muitos carros, muito trânsito e o sinal ali não está funcionando. Isso é uma notícia. Mas se o jornalista quer fazer uma reportagem, então ele vai parar, ele vai pesquisar. Os semáforos da cidade do Recife estão todos funcionando bem? Quais são os pontos que mais existem semáforos? O que causou a falha desse semáforo específico? Será que é o tempo de uso? Foi alguma falha técnica? Será que foi o mau tempo? Então ele vai investigar. A notícia não, ela é imediata. A reportagem, ele vai fazer um levantamento. Veja aqui, ó, que ele vai consultar especialistas sobre o assunto. Ele pode entrevistar motoristas e perguntar, olha, o que você acha desse semáforo quebrado? E aí o motorista ele vai expressar a sua opinião. Então, como é uma coisa mais longa, mais detalhada, vai levar mais tempo, não é como a notícia, não é? Aconteceu, é noticiado. A reportagem precisa de mais tempo para que ela seja preparada. Estão percebendo aí que entoa a diferença? Muito bem, que daqui a pouco vamos entrar em documentário e é necessário que vocês saibam essas diferenças. Ela não mostra somente o fato, foi o que eu acabei de explicar, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. O que levou, não é, a falha daquele semáforo, que é o exemplo que eu estou dando. Então, ela vai ver ali o que causou aquela situação. Para isso, como eu disse, o jornalista precisa de mais tempo para produzi-la. Vamos fazer bem rapidinho um bate-bola aí de reportagem versus notícia. Reportagem e notícia são a mesma coisa? Com certeza você me respondeu aí que não. Essa pergunta é bem comum, já que os dois tipos de gêneros textuais apresentam bastante semelhanças. Vocês viram isso comigo, não foi? Pertencem ao gênero jornalístico, eles têm a função de informar, então tem bastante semelhanças. Para entender como funciona cada uma delas, portanto, é necessário prestar atenção justamente nas diferenças. Como eu disse a vocês, a notícia, ela precisa ser dada logo após o fato acontecer, tá bom? Aconteceu, virou notícia. Poderia ser até um slogan de algum jornal, quem sabe aí, não é? Vou até patentear meus direitos autorais. Aconteceu, virou notícia. Porém, as informações da notícia, elas não são suficientes por conta dessa necessidade imediata de informar. A notícia, ela está muito presente nas redes sociais. Aconteceu o fato, hoje todo mundo no ônibus, na rua, está com um celular. Aconteceu qualquer coisa, todo mundo fotografa, coloca lá no aplicativo de mensagem, coloca em rede social, coloca no grupo da família, tudo vai virando notícia. Mas como a gente sempre diz aqui, cuidado, antes de compartilhar, verifica se aquilo ali procede, tá certo? Para a gente não disseminar em notícias que não são verdadeiras. É necessário um tempo maior para apurar o que aconteceu e oferecer ao leitor uma maior riqueza de detalhes. Justamente esse o papel da reportagem. Poderemos nos deter aqui, riqueza de detalhes. Então, quanto mais detalhes, mais rica a reportagem vai ser, mais interessante e vai atrair o público. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aí, uma queimada, não é? Então, a notícia seria queimada em terreno tal, em tal localidade, atenção moradores, cuidado, os bombeiros já estão a caminho, essa é a notícia. Mas se o jornalista se interessou e pensou, o que levou a ter esse incêndio aí? Quais causas? Então ele vai fazer uma reportagem, ele vai entrevistar moradores da região, ele vai entrevistar especialistas no assunto, ele vai falar com os bombeiros para saber o que pode ser feito no caso de incêndio, como pode ser evitado. Então, essas são algumas diferenças da reportagem para a notícia. A notícia é mais curta, a reportagem é mais longa e explica o desdobramento do caso, o que foi necessário para que ele acontecesse. Outra característica importante que faz a diferenciação entre ambas é que a reportagem escuta diversas fontes, especialistas e os vários lados da mesma história. Até aqui nós revisamos o que vocês com certeza já sabiam, podia até ter esquecido, não é?
mas nós revisamos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre documentário. Você sabe o que é um documentário? Costuma assistir? Você gosta? Professora Kedma, a senhora gosta de documentários? Eu já assisti alguns, mas tem uns que são muito longos. Eu não confesso que eu não assisto muito. Existe um programa, inclusive, na TV, às vezes, às sextas-feiras, que fala sobre alguns lugares, alguns países. Esses eu gosto, porque você, sem viajar, você consegue descobrir, né, sobre a história, sobre várias culturas. Mas eu, professora Kedma, prefiro documentários Mais curtos. Ela falou assim, eu me identifiquei também. Em sala de aula, com certeza, o teu professor ou professora já levou algum tipo de documentário, e creio que curto, né? Porque existem documentários muito longos. Professora, a senhora está falando, vocês estão conversando, e o que é um documentário? Vamos lá? Quando eu te explicar, você vai dizer, professora, eu sei, eu já assisti. Vamos lá. O documentário é um gênero do cinema que possui muitas semelhanças com o jornalismo, como o foco nos fatos e pessoas reais. Então, aí a semelhança com notícia, com reportagem, é que está focando em fatos reais. A professora Kedma deu um exemplo ótimo. Você pode viajar sem sair de casa através de um documentário, conhecer novas culturas, conhecer, né, paisagens assim belíssimas, aprender sobre animais que você não sabia nem que existia sem sair da sala da sua casa. Mas nada disso que eu falei foi criado ali pelo diretor. Ele pegou imagens que existem, entrevistou pessoas reais. Então, volta aquele foco, verdade, fatos reais, pessoas que existem. Então, está aí uma semelhança entre notícia, reportagem e documentário, que é ser real, ser um fato verdadeiro. Documentário é um gênero do cinema que tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. Para isso, esse gênero utiliza-se de arquivos históricos. Não pense que é fácil fazer um documentário, não. Olha quanta coisa. Arquivos históricos, imagens, entrevistas com pessoas envolvidas e outros recursos, permitindo que ele seja construído ao longo do processo de sua produção e somente seja finalizado com a edição. Um abraço aos editores aí de plantão que estão nos assistindo. O trabalho de vocês é top, viu? Você pega ali, é tudo bruto ali, organiza, bota um fundo musical, melhora o que tem que ser melhorado. É uma equipe, não é, gente? Tudo na vida é uma equipe. Lembra que no começo da aula eu apresentei a equipe que está aqui comigo hoje? Então, para realizar um documentário também é necessário a presença e o trabalho de muitos profissionais. Tá certo? Que vão ali, cada um com o seu trabalho enriquecendo. E um documentário, gente, ele dá trabalho de fazer. Lembram que eu disse que a notícia é imediata? Não estou dizendo que ela não dá trabalho, tá, gente? Também dá. Mas ela é uma coisa mais rápida. A reportagem já vai levar um tempinho a mais. E o documentário, muito mais tempo que uma reportagem. Existem documentários que são até meses ou até mais para serem produzidos, porque se viaja, se pesquisa, se entrevista, aí vai lá para o editor arrumar tudo ali para chegar para você perfeito, como você gosta de assistir. Inclusive, existem canais específicos só de documentários, né? Que você vai ali, não na TV aberta, mas existem canais que você acessa só de documentários. E geralmente é muito sobre natureza, sobre animais, apesar que existem documentários sobre a fome, existem documentários sobre as guerras, enfim, inúmeros assuntos. Aí fica aí a seu critério, que já fica como sugestão. Ao término das aulas, você pode ir lá pesquisar sobre algum documentário e assisti-lo. Temos aqui, ó, eu trouxe os animaizinhos, porque geralmente, apesar que esse é um animal bem grande, né? Eu falei animaizinho com carinho, porque eles são enormes, que são os elefantes. Eu gosto muito de documentários que falam sobre a vida animal. Então, imagine você acompanhar aí a vida de um elefante, acompanhar ali a manada, para você preparar um documentário. Não é uma coisa feita com um dia, 2, uma semana. Tem que capturar imagens, né? Vai ali entrevistar veterinários, biólogos, os nativos daquele lugar, as pessoas que vivem naquele ambiente com os elefantes. Então,
Como eu disse, dá trabalho, mas o final é muito bom, muita gente assiste. Eu realmente aprendo muito com os documentários. Vamos fazer agora alguns comparativos, já que eu disse que reportagem também é um pouquinho longo. Documento, então, será que tem muita coisa em comum? Quais são as principais diferenças? Vamos ver. Enquanto a reportagem busca ser objetiva, o documentário carrega em si o ponto de vista do diretor. Isso é muito importante, essa diferença aí. O documentário, ele vai te levar na linha, ali no trilho, que o diretor dele quer que você caminhe. Não é obrigado você concordar com o ponto de vista dele, mas você vai perceber claramente como ele conduz ali aquele documentário, a visão que ele acha sobre aquele assunto. Fora isso, no documentário não existe a obrigatoriedade da presença de um narrador, coisa que não acontece com a reportagem. Então, a reportagem, repara a partir de hoje, quando você estiver assistindo um jornal, e disser assim, reportagem da semana, reportagem especial, você vê que vai ficar passando imagens, passando cenas, e ao fundo tem uma voz narrando para você o que está acontecendo. Tem um narrador, tá certo? Às vezes é o próprio jornalista que preparou, às vezes é outra pessoa, mas no documentário não existe essa obrigatoriedade. Tem aqui para a gente revisar o que aprendemos, mas como a aula nela própria já foi uma revisão. Né? Nós revisamos o que é notícia, nós revisamos o que é reportagem, vimos as principais diferenças. Será que se alguém lhe perguntar, você vai saber dizer? A notícia, ela é o quê? Mais curta em comparação à reportagem. Já a reportagem, ela é mais curta em relação ao documentário. Estão percebendo aí? Isso. A aula de ontem sobre mapa mental poderia ajudar bastante com esse assunto de hoje. Você pode construir um mapa mental, um mapa conceitual, a partir da aula de hoje. Vamos associar a aula anterior com a de hoje, vai ser uma ferramenta muito boa de estudo para vocês. Vimos aqui que a notícia, ela por ser imediata, não oferece tantas informações, enquanto a reportagem é mais rica. E nós vimos que o documentário, ele vai te levar pela visão do diretor, ele vai... não é te obrigar, a palavra não seria essa, mas vai tentar te fazer concordar mais ou menos ali, ele vai mostrar, ele vai argumentar, eu acho que é por causa disso, aconteceu por causa daquilo. Então, você vai assistindo, aí você vai fazer o seu julgamento no final de concordar ou não. Espero que vocês tenham gostado. Daqui um tempinho, esse tema volta, a gente se aprofunda. Vamos ainda ter 2 aulas. Após a terceira aula, você pode pesquisar algum documentário sobre natureza, animais ou algum assunto que você goste e depois você diz para mim, na próxima aula, aí você coloca no chat se você encontrou um documentário legal, se você gostou. Você, como uma professora, prefere um documentário mais curto ou mais longo? Eu vou querer, você pode até responder para mim tudo isso lá no chat do YouTube. Certo? Muito bom ter vocês aqui. Amanhã estamos aqui novamente na aula de língua portuguesa. Agradeço a vocês. Aí está assistindo. Obrigado, Maria Helena. Como sempre, aqui abrilhantando a nossa aula. Professora Kedma Santos, muito obrigada. Faça aí o seu convite. Eu quem agradeço. Muito interessante nessa questão da notícia, reportagem, documentário. Eu descobri algumas coisas que não sabia. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula ainda não acabou, né? A aula de língua portuguesa chegou ao fim, mas a de matemática ela vai começar daqui a pouco. Vamos conversar um pouquinho sobre fração, né? Assunto bonzinho, né? Assunto vai ser muito facinho, até porque a gente já trabalhou essa aula. Mas vamos embora, toma uma água, respira. Já já eu estou de volta para a aula de matemática. Dados os recados, não saiam daí, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima.